Boa noite a todos que curtem o Vitamina, dicas de entretenimento e curtem a Rede Relâmpago com seus programas sensacionais. Ao fundo, o cara. Aumente o volume da sua telinha, da sua televisão, do seu celular. Se você estiver espelhando ele na sua Smart TV, o programa de hoje é sensacional, o programa de hoje é especial. Uma boa noite a todos que estão entrando na nossa live, que vão curtir o nosso especial, Vitamina Especial de hoje. Deixa eu dar uma baixada no som. Parece programa música, né, gente? Para quem já acompanha a Rede Relâmpago por tantos anos aí, nós estamos já com mais de 2 anos de caminhadas, 2 anos de lives. Você sempre sabe aqui que a gente tem alguns programas ícones. E hoje o programa ele é altamente especial. Gente, olha, há 45 anos atrás, esse mundo ficava, vamos dizer assim, órfão de um cara que foi sensacional, foi precursor em muitas coisas em relação à música, em relação a algumas ele deixou um legado incrível em relação simplesmente ao rock and roll. O que vocês conhecem hoje do rock devam a esse moço chamado Elvis Aaron Presley, o qual a gente homenageia hoje no programa Vitamina Dicas de Entretenimento. Há 45 anos ele deixava a gente, dia 16 de agosto de 77. Simplesmente o rei do rock. Uma pessoa que simplesmente pegou e juntou a música country com o ritmo dos blues e fez história para a vida inteira. Deixa eu chamar aqui o especialista cultural da Rede Relâmpago para poder dividir comigo aqui essa grande tarefa. E nós temos um convidado especialíssimo hoje, mas calma aí. Vamos chamar primeiro o Glaucio Schuller, que está, aliás, o idealizador do programa. Uma boa noite para o nosso especialista, parceiro, amigo, Glaucio Schuller. Boa noite. Boa noite, estou aqui, ó, no style dos anos 60, aqui, ó, o cara que criou essa pegada aqui, ó. Hoje Elvis Presley, 45 anos que perdemos o rei do rock. Boa noite, Vitamina, tamo na área, derrubou é pênalti. Olha aí, golinho e tudo pra cima, olha só. Nossa, Elvis Presley, Elvis é Pelvis. Eu não tenho tupete do Elvis, mas eu tenho a golinha. Esse é o Glaucio Schuller, o dono do O Que Ver na TV, que é um projeto sensacional, um canal sensacional lá disposto no YouTube, para você que gosta de dicas de séries, filmes, de muita coisa legal. O Glaucio Schuller tem o canal lá e no perfil dele, no Instagram, é claro que você vai ver. Depois da live, você confere também as altas novidades, as grandes novidades do cinema e das séries sensacionais. Glaucio, como está por aí? Como é que anda o canal? Por favor. Olha, o canal ainda está um pouco em pausa, que eu estou reformulando as ideias, mas todo dia no Instagram tem uma dica nova de série, de filme, qualquer coisa da área de entretenimento. Só entrar lá no meu Instagram, glaucio.schuller. Todo dia uma novidadezinha e só coisa boa. Só dica quente. Vai lá. Bacana. Enquanto essa golinha, minha gola já foi pro espaço. Vamos fazer o seguinte, gente, olha. Hoje a gente trouxe um convidado especial, porque a gente sabe pouco do Elvis. A gente sabe pouco do Elvis. Né? A gente lê, a gente pesquisa, sempre tem histórias, inclusive tem filme do Elvis, né? Recentemente lançado. O Glaucio vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas nós trouxemos aqui um fera sobre Elvis Presley. Ele é tão fera, que ele escreveu um livro com crônicas e com algumas histórias que a gente mal sabe que aconteceram. Então, ninguém melhor do que ele. Deixa eu chamar o nosso convidado, Glaucio, para a gente bater aquele papo com ele. Vamos fazer esse jogo, essa troca. Boa noite, Daniel Frazão, escritor sensacional. Boa noite, Daniel. Boa noite, gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, Glaucio. Boa noite todo mundo aí da live. Pô, super prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que eu sou tão apaixonado e desse cara que faz parte da minha vida. Eu acho que desde que eu me entendo por gente,
assim como faz parte da vida do planeta Terra desde da segunda metade do século XX, né? Com Tenho certeza. certeza absoluta. Nossa, o Elvis ele viveu 42 anos. A gente olha a história do Elvis, a gente pensa assim que ele viveu 60, 70 anos, morreu lá já um pouquinho coroa. Não, 42, gente, 42. Imagina a quantidade de material, a quantidade de coisas que o Elvis poderia trazer aqui pra gente, caso vivesse um pouquinho mais. Glaucio, primeiro eu quero agradecer ao Daniel pela presença, pelo convite, ter aceitado o convite. E eu queria fazer uma pergunta para o Glaucio primeiro. Glaucio, de onde você conheceu o Daniel? Cara, o Daniel foi assim, um achado. Eu fiz faculdade com a esposa do Daniel, a gente fez os primeiros períodos juntos, que ela é jornalista. Aí eu tava assim, falei assim, pô, Ju, eu vi que a Ju escreveu um livro, não sei o quê, falei, pô, Ju, chamar você pro Vitamina, não sei o quê, para papá. Aí ela foi e falou do Daniel, que o Daniel, mas o meu namorado, escreveu um livro do Elvis também. Eu falei, o quê? Falei, não, peraí, então primeiro vamos chamar o Daniel. Coloquei a Ju por escanteio. Vamos chamar o Daniel porque, cara, foi muito, muito, assim, coisa do universo, né? Porque agora no mês de agosto, exatamente hoje, tá fazendo 45 anos que o Elvis faleceu e, tipo, foi uma maneira da gente fazer uma homenagem, a gente lembrar desse ícone do rock and roll. Eu tô aqui com duas referências do rock, de alguma maneira. Brinquei aqui com a camisa aqui, fazendo a golinha típica do Elvis, o estilo do Elvis. E tô com a camisa do Pink Floyd aqui, que também simboliza o rock alternativo dos anos 60, 70. Então, assim, como você falou, o rock and roll só existe por causa do Elvis. E o Elvis teve essa habilidade musical de misturar alguns gêneros e trazer de uma maneira, no rufar de bateria junto com guitarra, uma coisa que só ele fazia, fora o carisma, o talento único do Elvis Presley, não só na música, muita gente não sabe, ele fez cinema, vários filmes do Elvis. Então, assim, o Elvis era um talento único, né? Eu acho assim, não tem como chegar alguém ser parecido com o Elvis. Tanto é que ele é homenageado pelos fãs até hoje. Um monte de gente nos Estados Unidos, uma coisa assim absurda. Quanta gente imita o Elvis, né? Inventam o Elvis. Mas, assim, infelizmente, ele partiu, foi sucumbido pelo mundo business, não, do show business. Enfim, o Daniel vai falar muito melhor do que eu. Mas foi assim, Daniel foi um achado. Foi no papo, chegou e tá aí. Beleza? É isso aí. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a vocês. Por aceitar nosso convite. Muito obrigado mesmo. E o Vitamina é isso aí, tá? A gente vai metralhando e vamos nessa. Vamos embora. Vamos obrigado a vocês. Vamos apresentar um pouquinho o Daniel também, gente. Olha, o Daniel Frazão, ele é autor, ele é escritor, né? Não tem só esse livro do Elvis, do qual a gente vai falar, a gente vai falar também de outras obras dele. Ele nasceu em 1978, desculpa eu falar a sua idade, mas desde os 5 anos de idade, vive na cidade serrana de Nova Friburgo. Começou a escrever aos 9, influenciado por quadrinhos e Monteiro Lobato. Olha as influências do homem, rapaz. Hoje a sua estante de cabeceira inclui os beats, Dostoiévski, Faulkner, Oswald de Andrade, Rimbaud. E olha, em 2005, gente, foi eleito destaque literário do ano pelo Magazine, que é um suplemento do jornal Globo. Olha, em 2005 foi eleito destaque literário. E agora nos presenteia com esse livro, o qual a gente vai fazer agora várias perguntas para ele, que é As Crônicas de Elvis, volume 1, Cadillac Cor-de-Rosa. Primeiro de tudo, Daniel, como nasceu a inspiração de você escrever sobre o Elvis Presley? Cara, o Elvis sempre esteve presente na minha vida. Eu comecei a curtir o Elvis, eu acho que aos 9 anos de idade, coincidentemente, quando eu comecei a escrever também. E as duas coisas meio que caminharam em paralelo. A minha paixão literária, a minha atividade literária e a minha paixão pelo rock, pela figura do Elvis, pela música dele, pela
toda pela obra dele em si, né? Então era meio que inevitável que um dia as duas coisas se fundissem e se encontrassem aí no meio do caminho. E deu nesse livro aí, e que é o primeiro de uma trilogia, na verdade, né? Uma trilogia eu diria que é uma trilogia de romances biográficos ou biografias romanceadas, tanto faz. E era meio que inevitável, acabou desembocando nisso pelo resultado da minha vivência e da minha paixão por esse tema tão cativante, né? Pô, legal. Daniel, você assistiu o filme do Elvis no cinema, né? Assisti. O que você achou? O que você achou do filme? O que você achou tem a ver com esta... Fugiu muito da história ou não? O que você achou ali daquele filme quase biográfico do Elvis? Cara, eu gostei pra caramba. É claro que é um filme, é uma obra ficcionada, assim como o meu livro também é uma obra ficcionada, mas eu gostei pra caramba. Tem liberdades poéticas, sim. É claro que não tem a vida inteira dele, porque também seria impossível botar 42 anos, por mais que tenha sido uma vida curta, mas para um filme de 3 horas de duração, não daria. Então é claro que o diretor, esqueci o nome dele agora, Baz, alguma coisa, o mesmo que fez o Moulin Rouge, uns filmes assim, né? É claro que ele teve que optar por o que colocar e o que não colocar, mas eu gostei muito das escolhas dele, gostei muito dos atores, tanto o Tom Hanks quanto o Austin Butler, que faz o papel do Elvis, tá super bem no papel, e, pô, eu me amarrei demais, e com certeza era o filme que, pelo menos eu, estava esperando já fazia um bom tempo, porque a gente, por incrível que pareça, a gente ainda não tinha um filme, uma superprodução hollywoodiana sobre o Elvis. Tem alguns filmes, mas sempre... tinha uns filmes anteriores, mas sempre produções menores, feitas para TV, umas coisas mais assim, mais obscuras e minisséries, coisas assim, mas uma superprodução mesmo, foi a primeira, e eu gostei muito do filme, gostei muito do resultado do filme, o que ele está trazendo, e eu curti bastante. O legal do filme é que ele traz assim, ele vem para trazer a música, né? Tem alguns problemas ali, né, que a gente sabe que fizeram parte da história do Elvis. A questão com o empresário, que acho que quase ninguém sabia disso, não vinha a público aquela questão tão delicada com o empresário dele. Tinha algumas lendas urbanas ali, que eu acho que o filme ajudou a quebrar. E uma coisa mais legal do filme é uma das cenas que ele tá fazendo um show num palco central, assim, em volta. E aquilo ali tem um DVD, cara, que eu assisti muitos anos atrás. E quando vi aquilo, eu falei, cara, é muito icônico aquilo ali. Revive exatamente aquelas cenas daquele DVD antigo, que quase ninguém viu. Pode crer. Você tá falando do 68 Comeback. Foi o retorno dele aos palcos em 1968. E para quem não sabe, foi o show que deu origem ao formato acústico, que a gente tem hoje, muito difundido pela MTV, né? E então foi o show que deu origem a esse formato, que hoje faz parte, tão presente na música, né? Sim. Não sabia disso. Veio desse show do Elvis, é isso? Esse formato acústico? Inclusive esteticamente, a MTV pegou toda a estética do show para dar início mesmo a esse novo formato, né, que não havia até então. O show era sempre, né, metálico, né? O pessoal lá na frente, o público pra cá, é uma coisa que ainda existe, a maioria dos shows assim. Mas esse show icônico do Elvis realmente era um palco central, ele estava mais... né, intimista e próximo, o público está muito próximo dele nesse show, e realmente a MTV começou a usar essa fórmula nos anos 2000 ali com aquele monte dos acústicos, né, que fez muito, explodiu Cássia Eller, um monte de artistas aí. Sim. Inclusive internacionais também. Internacional. Nirvana fez esse estilo. Foi, e veio lá do Elvis de 1968, olha que doideira. Lá de 1968. E eu vou te falar que, se não é o meu preferido, certamente está nos meus top 5 dos shows do Elvis, é o 68, com certeza. Muito legal, muito legal. Eu venho agradecer a todos aqui pela presença na Rede Relâmpago, programa Vitamina, Dicas de Entretenimento, hoje especial Elvis Presley, 45 anos da sua morte.
Estamos recebendo o escritor Daniel Frazão, que fez um livro, escreveu um livro chamado As Crônicas de Elvis. E olha, ele cita Cadillac Cor-de-Rosa. Isso aí. Isso aí, volume. Só que eu tenho uma curiosidade. Cadillac Cor-de-Rosa. Quando a gente vai pesquisar o que o Elvis tem em relação com o Cadillac, eu queria que o Daniel explicasse um pouquinho. O que tem o carro Cadillac a ver com Elvis Presley? Conta pra gente, Daniel. Então, o Cadillac Cor-de-Rosa, na verdade, se tornou um ícone do próprio rock and roll, né? E, na verdade, foi a primeira coisa que o Elvis comprou quando ele ganhou a primeira grana com a música. Foi a primeira coisa que ele comprou, foi um carro usado, um Cadillac, o qual ele pintou de cor-de-rosa, e pouco tempo depois, poucos meses depois, se eu não me engano, pegou fogo na estrada e ele em seguida comprou um outro Cadillac, e esse ficou até hoje, é o que está exposto em Memphis, em Graceland, na casa dele, né? Ficou até hoje. Na verdade, ele nem comprou para ele, foi um presente para a mãe dele, embora ela nunca tenha aprendido a dirigir. Mas na verdade, foi o símbolo da conquista dele material, né? O Cadillac Cor-de-Rosa acabou se tornando um símbolo do rock e um ícone, né? Muito maneiro. Pois é, olha aí a pesquisa. É o símbolo do Elvis Presley, né? Quem conhece o Cadillac já. E depois dele ter comprado o primeiro Cadillac aí, não foi só o primeiro, não. Olha, tem relatos que o Elvis Presley possuía mais de 200 Cadillacs. Mais de 200. Era uma imensidão de carros que ele comprou e jamais dirigiu alguns. E depois foram doando para o primo, para o parente mais próximo, com um amigo. Era assim, não é isso, Daniel? É isso aí, o Elvis tinha um certo fetiche por carros, ele comprou muitos ao longo da carreira e da vida dele, e era notório a generosidade dele em relação a dar de presentes carros para amigos, parentes e às vezes até desconhecidos que estivessem parados na rua e viessem falar com ele, e então era notório isso. Uma história interessante é que em 1900 ele foi servir o exército em 1958. E ele estava no pavor. Quando ele foi convocado, ele estava no pavor de tipo, porra, vou ficar 2 anos longe, acabou minha carreira, quando eu voltar, acabou, não vou ter nada mais, enfim, fim da linha, game over. E o que ele fez foi, ele começou a comprar carros feito um louco, porque ele já estava meio que se programando, se planejando um plano B. Quando eu sair do exército, se eu não tiver mais uma carreira no mundo do show business, pelo menos eu ganho uma grana vendendo esses carros todos e posso me manter aí um bom tempo. Olha, que coisa, né? O Elvis tem muita história legal, muita história icônica. Olha, ele nasceu em 8 de janeiro de 1935 em Tupelo, Mississippi. Ele nasceu, os pais eram Vernon Elvis e Gladys Love Presley. Olha, gente, ele, pelas fotos, imagens, depois, é claro, da live você vai pesquisar, era uma casa bem pequenininha, que parece que tinha só 2 cômodos. Eles moravam numa casa bem pequena. E aí o pai do Elvis se envolveu lá num problema danado, que ele teve um cheque lá, enfim, arrumou uma dívida, e aí eles tiveram que sair dessa casa onde eles moravam e passar a viver na casa de parentes. Né? Bom, primeiro eu quero passar para o Glaucio para saber se ele tem alguma curiosidade para perguntar para o nosso convidado, e aí eu continuo. Vai lá, Glaucio, é com você. Ô Daniel, Elvis versus Beatles. Quem que você acha que influenciou mais um ou outro ali? O pessoal sempre fala que o Elvis influenciou muito os Beatles, né? Sim, eu sou suspeito para falar, mas é inegável assim, a influência do Elvis sobre os Beatles e sobre tudo que veio depois, na verdade. Né? O Elvis ele não criou o rock and roll sozinho, foi uma junção, tinha toda uma galera, todo um cenário naquela época que propiciou que isso acontecesse, né? Mas certamente ele deu a cara do rock que a gente tem hoje, ele trouxe o rock para o mundo do pop com toda certeza. E os próprios Beatles, eles sempre enchiam a boca para falar que sem Elvis não existiria Beatles. O John Lennon era um fã incondicional, Paul McCartney, enfim, os 4, né,
bem como toda aquela galera daquela época era muito fã. Mas os Beatles também influenciaram o Elvis depois, quando eles surgiram, já nos anos 60, nos anos 70. O próprio Elvis gravou algumas músicas dos Beatles nos anos 60 e 70, né? Mas a influência original com certeza veio do Elvis para eles. E eles chegaram a se encontrar, né, os Beatles e o Elvis chegaram a se encontrar, mas nunca tiveram a oportunidade de gravar junto, acho que não deu tempo, né? Era um furor tão grande, os dois, né? Então, imagina, Beatles e Elvis no mesmo palco, esse crossover, acho que a mulherada não estava preparada não, cara. Iria arrebentar, né? Eles se encontraram realmente em 1965, foi em uma das casas do Elvis, em Hollywood. Eles se encontraram lá, os Beatles foram conhecer o Elvis lá, e a regra foi que não se fizesse nenhum tipo de registro, nem fotos, nem gravações de vídeo, nem áudio, nem nada disso. Mas diz a lenda que há, sim, gravações caseiras que talvez estejam com os próprios Beatles, né, que eles próprios fizeram lá e tal. Mas se esse material realmente existir, e se um dia viesse à tona, com certeza iria arrebentar total, né? Imagina, cara, que é isso? Estão preparados para isso não, cara. Mó legal, o Glaucio, no início, ele fez uma homenagem ao Elvis, o Glaucio, ele levantou a gola aqui, e olha, você sabia que essa característica do Elvis, de fazer um pouco ser diferente dos alunos, pessoas que estudavam com ele, fez sucesso na escola. Foi através do seu primeiro ano na escola, ele começou a se destacar mais entre os colegas devido à sua aparência. Deixou crescer umas costeletas aqui e penteou o cabelo com óleo de rosa e vaselina. Gente, olha só. Aquele topete dele era feito com vaselina. Eu não sei se o Daniel toca no assunto de algumas coisas pessoais do Elvis no livro, mas, Daniel, qual é o ponto-chave que você fala no livro sobre essa vida do Elvis? Como é que você retrata o Elvis quando você escreve? Porque pelo que eu andei pesquisando, não é apenas uma história corriqueira que o Elvis, que todo mundo conhece, não. Você foi lá e pegou algumas coisas que muita gente não sabia. Pois é. Só para mostrar aqui, o livro é esse aqui, não sei se está dando para ver, mas é o Cadillac Cor-de-Rosa, As Crônicas de Elvis, volume 1. Esse livro, na verdade, lindo. Eu gosto bastante, gostei bastante de como ele ficou, brigadão. E, na verdade, esse primeiro volume, ele pega a primeira fase da carreira do Elvis, que são os anos 50. E o segundo volume será os anos 60 e o terceiro os anos 70, até a morte dele em 77. Na verdade, o que eu tentei fazer nesse livro, foi contar a história da vida do Elvis, mas de uma maneira como se fosse um romance, porque, na verdade, eu sou escritor de romances, né? Eu não sou escritor de biografias. Então eu escrevi a história da vida do Elvis como se fosse um romance, tipo, o que ele estava pensando naquele momento, o que aquelas pessoas estavam pensando, estavam sentindo, estavam falando. Então, nesse primeiro volume, o que vocês vão ver vai ser os anos 50, de uma maneira na vibe de um romance, na pegada de um romance mesmo, e não naquela coisa mais acadêmica, documental, de uma biografia tradicional, né? Bem recomendado. Inclusive, a editora Focac, é isso? Não. A editora é a Tinta Negra, que faz parte do grupo editorial ZIT. ZIT. Então, vamos colocar aqui os devidos créditos da editora. Focac, eu entrei em contato com a Focac para a gente poder até fazer um sorteio aqui do livro, mas não deu, infelizmente. Mas no futuro, a gente vai mandar de novo para a Focac. Fica aqui o recado para a gente fazer um sorteio aqui do livro do Daniel. A gente faz aquelas promoçõezinhas, aquelas coisas. Olha, sigam o perfil do Daniel, comprem o livro, ele vai autografar, enfim. A gente vai fazer também um sorteio aqui, vamos poder promover também, porque é um livro sensacional. Primeiro que já fala de Elvis Presley, né? Quem não gosta do Elvis, gente, olha, que trabalho magnífico que ele fez e simplesmente faz falta mesmo, e legado que ele deixou, né? Por ser o rei do rock, chamado o rei do rock. O Glaucio comentou sobre filme. Só teve esse filme sobre o Elvis
tiveram outros? Não estou dizendo o filme que ele atuou em vários, né? Sim, Mas tem algum que você pode destacar agora para o especialista em filmes, o senhor Glaucio Schuller? Tem algum que você pode destacar da vida do Elvis, Glaucio? Em quem ele tem atuado? Cara, eu vou jogar até pro Daniel qual que ele preferiu, porque para mim esse último acho que é o que mais tá assim digno de Elvis Presley, né? Como eu falar dos outros foram de baixo orçamento, foram mais virados para TV, ficou uma coisa assim bem assim a TV dos Estados Unidos, filme para TV dos Estados Unidos é algo muito sei lá, ele tem uma fórmula estranha, um troço muito morno. Então eu acho assim que esse atual ficou realmente algo, como falou, hollywoodiano, que dá todo o brilho que o Elvis Presley merece. Mas eu jogo pro Daniel essa também, para ver qual que ele acha que foi melhor. Às vezes tem alguma coisa aí que indica. Não, eu concordo totalmente. Eu também voto nesse filme, sem sombra de dúvida. Acho difícil que apareça outro que se iguale a esse. É claro que tem também documentários sobre a vida dele e tudo isso, mas em termos de filme mesmo, eu fico com esse sem sombra de dúvida. Como a gente já disse, os outros que foram feitos foram todos em menor proporção, numa escala menor, uma coisa mais obscura, de uns orçamentos menores, uma coisa mais humilde. Então, esse com certeza eu acho que retrata pelo menos o que mais se aproxima de toda a imponência que foi a carreira musical e do pop do Elvis Presley, né, do Elvis. E eu acho interessante trazer para essa nova geração, que é uma geração que realmente não conhece o Elvis, né? Tem gente que nem ouviu falar em Elvis Presley, né? Não ouviu falar de Beatles, cara, não ouviu falar de Elvis Presley, então acho assim, foi o momento certo, reviver essa chama, reacender, né, essa chama, reviver esse ícone. Então acho que o timing foi certinho e o material muito bem feito, no nível que merece, né? Porque o cara foi grandioso mesmo. Eu acho que sim, e é interessante. Pode dizer, diga aí. Não, pode completar, por favor, Daniel. Então, é interessante, porque muitos jovens não conhecem, nunca ouviram falar de Elvis e, no entanto, são influenciados por ele, mesmo que sem saber, numa calça jeans que veste, num rock que escuta, o videoclipe que está vendo no celular ou no YouTube. Quer dizer, a influência dele está presente mesmo em quem nem está sabendo disso. Na dancinha do TikTok, você aí que faz dancinha TikTok, você tá fazendo dancinha que o Elvis fazia, ó, lá nos anos 60, aquelas dancinhas, ó, você tá fazendo a parada que já, meu irmão, já era. É verdade. E o Elvis deixou algo curioso também. Eu só completando sobre os filmes, gente, foram 11 filmes estrelados pelo Elvis, entre os anos de 56 e 69. Então, 13 anos, 11 filmes. Desses filmes, o qual o Glaucio falou, né? Parecia que tinha um problema. Filmes para a TV, meio que. Para quem já viu filmes antigos com a Carmen Miranda, parecia alguma coisa assim, nos cenários montados. E era montado mesmo. Dá para você ver que era tudo montadinho ali direitinho. Engraçado. Era filme assim, tinha os filmes que era no Havaí, as coisas assim, e Elvis nunca saiu do território americano, ele nunca saiu do continente. Mas fez filme do Havaí, entendeu? O troço era muito doido. Assim. Na verdade, acho alguma coisa. Na verdade, no Havaí ele ia mesmo, era um dos lugares preferidos que ele ia. É dos Estados Unidos, né? Pois é. Ele gostaria muito de ter saído dos Estados Unidos, ele só pôde sair quando estava servindo no exército, que ele serviu na Alemanha, mas fora isso ele nunca saiu. Teria gostado muito de ter feito uma turnê mundial e tudo isso, mas nunca rolou. E como vocês disseram, os filmes que se passavam fora, como por exemplo Seresteiro de Acapulco, que se passava em Acapulco e tal, mas tudo era feito em Hollywood e através da magia do cinema, né? Mas só uma correçãozinha, na verdade os filmes que ele estrelou, se eu não me engano, são mais de 11, se eu não me engano foram 27. 20 alguma coisa. Nossa, longe aqui. Se eu não me engano, foram 20.
Se eu não me engano, foram 27, 27, incluindo 2 documentários, mas se eu não me engano, 27. Eu também concordo. Eu também acho que tem bem mais, porque ele fazia muito filme, e ele tinha um parceiro, um ator parceiro, que eu não vou lembrar o nome, eles faziam vários filmes juntos, era assim, os galãs do filme, não sei o quê. Foram Loving You, Giles Halls Rock, não sei se o inglês está certo, tá, gente? Olha, King Creole, de 58. Isso, em 60 teve G.I. Blues, teve Flaming Star, teve Wild in the Country, teve Girls, em 62, teve Viva Las Vegas, em 64, Klondike, em 67 e The Trouble with Girls, em 69. Essa é da minha colinha que está aqui. Os 2 documentários foram Elvis, That's the Way It, de 70, e Elvis On Tour, de 1972. Isso aí. Especiais criativos também, Aloha para um Havaí. Bom, mas tem 27, não tem 11. É verdade, né? Na verdade, grande essa questão parte... também... Diga, vai, Dani. Não, só ia dizer que, na verdade, grande parte desses filmes foram uma frustração muito grande, uma frustração e uma angústia muito grande para o Elvis, porque ele realmente não curtia estar preso em Hollywood fazendo, pelo menos, grande parte desses filmes, né? Que o grosso deles foram feitos nos anos 60, que foi a década meio que ele ficou preso em Hollywood só fazendo filmes, e foi só voltar à música em 68 com um especial de TV. E a questão que rolava uma lenda, né, total, Elvis baseia, tem um monte de lenda no Elvis, que ele não saiu dos Estados Unidos porque ele tinha medo de voar, que não é a verdade, né? Ele não saiu para fazer show, a culpa era do empresário dele, que ele era ilegal nos Estados Unidos e não podia sair porque ele tinha medo de não voltar. Então alimentou essa questão dele não fechar shows fora dos Estados Unidos porque ele não podia sair. Segundo a informação que eu sei até hoje, era mais ou menos isso. Ele até chegou, o Elvis, ele até tinha medo realmente de voar lá no início da carreira dele, ele tentou evitar isso por um tempo e tal, mas a maneira que ele encontrou de superar esse medo foi ele comprando um avião, isso já nos anos 70. E aí ele realmente meio que desencanou, e era doido para poder sair dos Estados Unidos e fazer shows pelo mundo, né? Até chegou a rolar umas negociações, até inclusive com o Brasil mesmo, e assim como em outros lugares do mundo, tudo isso. E realmente o empresário dele, que é o Coronel Tom Parker, ele era holandês, ilegal, estava nos Estados Unidos com uma identidade falsa, tudo isso. E então ele fazia de tudo para o Elvis jamais sair, sempre dando alguma desculpa e tal. Mas eu acho que, na verdade, não foi só isso. Eu acho que, sobretudo, o Coronel ele tinha medo de que o Elvis saindo para fazer shows fora, ele próprio, o Coronel, não iria sair, então ele tinha medo de perder o controle. Ele tinha medo de o Elvis sair, ter influência de outras pessoas, outros empresários, outros artistas e tudo isso, e ele perdeu o controle. Então, na verdade, era tudo sobre controle quando se trata do empresário do Elvis, o Coronel. Ele guardou o Elvis, né? Guardou o Elvis a 7 chaves, né? Ali, por aqui mesmo, um pedaço onde eu possa controlar você. Ficou na coleira, né? Colocou o Elvis na coleira, né? Basicamente isso, né? Agora, uma coisa super curiosa, né, do início da carreira do Elvis, inclusive, né, que eu li, essa eu não sei. Aí o Daniel é que vai dizer agora, depois dos 11 para 27, eu errei de lavada. Mas vamos lá, é que o Elvis, cara, ele tentou por várias vezes gravar, ser cantor e tal. Ele não gostava muito do negócio de ganhar um violão lá no início da vida dele, mas não ligava muito o violão. Depois ele começou a levar o violão. Ah, beleza, vou tocar o violão. E aí ele se juntou com alguns também músicos e tentaram, né, uma gravação em uma gravadora de pequeno porte, para poder pelo menos ser escutado, pelo menos, né, ser divulgada a música deles. Olha, mas a história, claro, você vai ler no livro. Eu só resumindo, ele tentou por algumas vezes e aí as coisas não conseguiram, não deram certo, e aí do nada, vamos desligar tudo. E aí eles começaram a brincar. Brincar sabe como? Sabe essa dancinha que o Elvis ficou mundialmente conhecido, aquela que ele ficava fazendo um bocado de coisa com as pernas e tal? Pois é.
Quando eles começaram a brincar, que não valia mais nada, não estava mais gravando nada, começaram a tocar de brincadeira mesmo, o negócio começou a fluir, e aí o cara lá, o empresário, enfim, o pessoal da gravadora, pera, ficou bom, volta. E aí começou o Elvis Presley com aquelas danças maravilhosas, icônicas, que até hoje a gente vê no YouTube, tem como conferir. Daniel, essa história é magnífica, né? Teve até muita gente que, tipo assim, pensa que as portas estão fechadas. Não estão, não. Todo mundo pode fechar a porta, mas se você for bom mesmo, uma delas vai se abrir. Pois é, com certeza. E basicamente foi isso mesmo. Eles tocavam na Sun Records, que é uma gravadora de Memphis. Hoje não é tão de pequeno porte mais por conta do Elvis, né? Mas na época era uma gravadora pequenininha. E a intenção do Elvis era ser um cantor típico cantor que rolava na época, como um Frank Sinatra, um Jim Martin, uma coisa bem romântica, crooner, que era o que fazia sucesso na época, né? E ele tentou, tentavam gravar isso e aquilo outro, e não rolava. O Sam Phillips, que era o produtor, o dono da gravadora, desesperado, falava com Elvis, porra, isso já tem, a gente já tem um Frank Sinatra, a gente já tem, se solta, cara, se solta e tudo isso, mas não rolava. Ele meio que insistindo, era isso, que ele meio que achava que música séria é isso, mas eles tentavam e nada, até que meio que num intervalo de uma sessão de gravação, o Elvis pegou o violão e começou a tocar de onda mesmo, de zoeira, e que foi a música That's Alright, que para muitos é considerada como o primeiro rock and roll da história. E o Sam Phillips viu aquilo e falou, porra, é isso aí, volta tudo e faz de novo. O Elvis até estranhou na hora, ele, um garoto de 19 anos, falou, porra, mas isso eu tô fazendo aqui de zoeira, pô, isso aqui é... E, porra, não, é isso aí e tal, e gravaram e foi um sucesso absoluto. E aí começou tudo. That's all right. Você vê que doideira, né, cara? Porque o inesperado é que bomba, né? O inesperado que faz sucesso. Aconteceu a mesma coisa aqui, sem fazer qualquer analogia, mas aconteceu a mesma coisa com Mamonas Assassinas nos anos 90. Sim, que eles tentaram fazer um grupo chamado Utopia, um grupo sério, tocando músicas, etc. O negócio não fluía. Quando eles fizeram o rock zoeira lá, aquele monte de música maluca, não sei o que, explodiram de uma maneira, atingindo, agradando gregos e troianos dos 8 a 80, e no negócio que eles faziam também intervalo, né? Brincadeira, paródia, e o Elvis veio da mesma ideia, ele tentando uma coisa séria que ele objetivou como, não, é isso que eu quero fazer. Quando ele foi fazer uma paródia, que ele foi brincar, não, é isso que a gente quer ouvir, não é o que você quer fazer. Pois é legal você tocar nesse assunto, porque eu sempre comparo com os Mamonas quando me perguntam, alguém no Brasil que seja semelhante e tal, eu sempre falo, os Mamonas. Aí todo mundo, mas Mamonas, mas e o Roberto Carlos, que é chamado de rei também e tal? Mas deixando de lado nomenclatura de rei, não sei o que e tal, em termos de essência, em termos de contexto, claro que guardando as devidas proporções, sem sombra de dúvida, os Mamonas, a história, o foco deles, a essência deles, de como eles começaram, são muito parecidas. Essa coisa de os Mamonas também eram focados nessa de, vamos fazer música séria. O Elvis também era focado nisso. Claro que a música séria na época dos Mamonas era uma, a música séria na época do Elvis era outra, mas os dois meio que tentaram isso e numa brincadeira foi isso que pegou, né? Eu sempre digo que aqui no Brasil, se eu fosse eleger alguém, seria os Mamonas para fazer algum tipo de comparação. E outra coisa curiosa também do Elvis, me corrija, tá? Eu ouvi falar que o Elvis nunca compôs nenhuma música. Todas as músicas dele tinha composição, ele só interpretava. Ele chegou a isso mesmo? Ele nunca compôs nenhuma música para cantar, ou ele compôs alguma, Daniel? Pois pelo menos até onde se sabe, até onde se tem registro, não tem nenhuma música. Se você for ver nos créditos dos discos, tem muitas músicas que está lá o Elvis como coautor. Só que isso era meio que um estratagema da gravadora de botar o nome dele como coautor para, com isso, render mais. Mas, na verdade, ele nunca compôs uma música. Ele chegou a tentar uma coisa ou outra, mas não rolava, e até onde se sabe, ele nunca compôs nenhuma música.
Pois é, que doideira, né? Que curioso. E você vê que ele era um artista, ele era um promotor, ele promovia a música dos outros, ele interpretava, ele era um intérprete, ele era um ator que cantava, né? Essa é a questão, porque ele criou um personagem, o Elvis Presley mesmo que a gente conhece é um personagem, não é o Elvis Aaron Presley. Então ele criou esse personagem galã da escola, meio bad boy, meio bonitão, gostosão, e um intérprete, né? E explodiu. Mas o mais doido, cara, é que ao mesmo tempo não era personagem, aquilo era ele mesmo. Só que ele na verdade, ele foi um símbolo de rebeldia, tudo isso meio que espontaneamente. Ele nunca teve intenção de, pô, eu vou revolucionar o mundo, eu vou revolucionar a música, ou, pô, eu vou ser um bad boy, ou isso, aquilo. Na verdade, tudo foi muito espontâneo. Por exemplo, a gola levantada, ele usava porque ele achava o pescoço dele muito grande. Então ele usava meio que para esconder a costeleta. Ele começou a usar porque ele achava que ele tinha um rosto muito de criança. Então ele começou a usar porque via que os caminhoneiros e uma galera assim usava esse tipo de coisa e meio que para... Então ele foi tudo muito na espontaneidade, né? Muito legal. Ô, Daniel, o livro Cadillac Cor-de-Rosa, ele termina um arco ou ele gera tipo assim, um gatilho para o próximo livro? Cada livro é um arco fechado ou um vai depender do outro? Como é que funciona? Como é que vai funcionar a trilogia? Cada livro é um arco fechado. Você comprando, você lendo o primeiro volume, você não necessariamente vai faltar alguma coisa. É claro que quando chegar o segundo volume na sua mão, vai ser um complemento, vai ser algo que uma história se liga à outra. Sim. Mas cada história tem o seu arco fechado, tem o seu ponto de início, ponto de final, todo o seu drama e a sua essência, né? Show. Porque, na verdade, o Elvis dos anos 50, dos anos 70... Oi, diga, pode dizer. Não, por favor, pode completar. O que eu estava dizendo é que, na verdade, o Elvis dos anos 50, 60 e 70, apesar de todos eles serem um só, todos eles serem um Elvis só, na verdade, parece que cada um tem uma sua própria vida que aconteceu, a sua própria história, então isso é muito louco, né? Então, por isso meio que se reflete nesses 3 livros. É verdade. São vários Elvis num só. Isso aí. Antes da fama, o Elvis trabalhou como motorista de caminhão e lanterninha, para quem não sabia. Olha aí, que coisas interessantes, né? E outra, Elvis Presley era loiro, não tinha cabelo preto, ele era loiro. Olha aí, não sei se o Daniel conta isso dentro lá, mas ele era loiro. E aí começou a pintar o cabelo de castanho escuro aos 17 anos. Então, a partir dos 17, ele queria ser moreno, vamos dizer assim. O Elvis se apresentou em 73 no Havaí e foi o primeiro show transmitido via satélite com mais de 1 bilhão de pessoas em 40 países assistindo. Olha que carreira maravilhosa, né, do Elvis. É digno de você fazer assim, Elvis, por favor, não morre. E há quem diz que Elvis não morreu. Eu queria conversar, saber a opinião do Daniel. Elvis morreu, Daniel? Olha, fisicamente sim, né? Mas a gente está aqui falando dele, escutando a voz dele, a música dele. Então, e quando todos nós não estivermos mais aqui, com certeza, se houver civilização no planeta, ainda vai estar ecoando por aí. Então, morreu e não morreu também, né? Exatamente. Muito legal. Isso é muito abstrato, né? O que é morrer? Né? O que é morrer? Então, Elvis morreu é muito abstrato. O Elvis é eterno, porque o que ele fez, o que ele construiu, vai ficar para sempre. Né? Como você falou, você continua ouvindo a voz, continua vendo a imagem do Elvis, falando do Elvis. Então, assim, ele é eterno e não tem jeito. Morreu a persona, né? Mas, assim, verdade. O artista se mantém. O artista está aí. Ficou e vai ficar, né? Com certeza. O Daniel Frazão, ele, além desse livro maravilhoso que ele escreveu sobre o Elvis, as crônicas do Elvis, Cadillac Cor-de-Rosa, volume 1, vai vir o 2, vai vir o 3. Por favor, compre a trilogia para ficar bem atenadinho em relação à vida do Elvis. E, não são 11 filmes, são 27. São 27!
O Daniel, ele também escreveu outros livros maravilhosos. Daqui a pouco a gente volta para o Elvis. Tem o livro Cerco, o qual tem uma história muito legal. Apenas um Herói. Número Desconhecido também é um outro livro. Tem outras obras, ô Daniel, que você queira destacar? Que você é um escritor. Olha, eu li pedaços dos livros, a sinopse, né? Enfim, o que quer dizer, e me interessei, realmente. São livros maravilhosos, viu? Inclusive, Apenas um Herói tem uma história lá da cidadezinha do interior. Isso aí. Muito bacana. Dá para você resumir as três obras para a gente? Então, o meu primeiro que eu publiquei foi o Cerco, foi lá em 2004 ou 2005, não me recordo direito, mas na verdade foi o que me trouxe até aqui, né? Foi o que deu origem a tudo, rolou o lance no Globo, do Magazine e algumas coisas assim, que é um suspense, é um thriller, e também eu curti muito escrever, que é algo que eu gosto bastante também, essa coisa do suspense, do terror e tudo isso. Eu sempre fui meio que fissurado também por esse tipo de literatura, né? Então, foi o meu primeiro livro, é a respeito de uma cidadezinha onde os jovens se revoltam contra todas as pessoas mais velhas de lá e ocorre lá um banho de sangue generalizado. E eu publiquei pela editora Rocco, e logo em seguida veio Apenas um Herói, que é uma coisa mais, que é um projeto mais intimista meu. É sobre um personagem que está na expectativa de uma herança e ele mora no Rio de Janeiro, mas ele vem de uma cidadezinha. Na verdade, todas as cidadezinhas dos meus livros têm um pouco de Friburgo, que é aqui a minha cidade, né? Então, elas meio que Friburgo meio que está presente e se reflete nas cidadezinhas dos meus livros. Eu acho que talvez até na Tupelo que eu escrevi do Cadillac esteja um pouco de Friburgo também. E terceiro veio o Cadillac, Crônicas de Elvis, que é um projeto que eu sou mega apaixonado e, porra, gostei muito de escrever esse primeiro volume, estou curtindo muito escrever o restante da história dessa vida tão grandiosa que é o Elvis, né? O meu primeiro e o segundo, os dois foram pela editora Rocco. O Número Desconhecido, na verdade, foi um conto que eu publiquei pela Amazon. Eu botei lá independentemente, né? Mas de livro mesmo publicado foram o Cerco, o Apenas um Herói, esses dois pela editora Rocco, e o Crônicas de Elvis, Cadillac Cor-de-Rosa pela Tinta Negra. Essa pegada do Daniel, gente, para terror, para suspense e tudo mais, é muito bacana e é bem evidente no Número Desconhecido. Por exemplo, o seu avô, sua avó morreu. Imagina você receber uma ligação do seu avô, da sua avó, e você, meu Deus, o que eu faço agora? Leiam. Número Desconhecido do Daniel Frazão, que é um profissional de mão cheia. Tá lá na... Me remeteu ao Telefone Preto, né, meu? Coisinha meio assim. Eu quero ver esse filme ainda, cara. Ainda não vi. É do filho do Stephen King, do Joe Hill. Filho do Stephen King, são contos do Telefone Preto. O filme, assim, cara, super indico. Surpreendente. Certamente eu vou ver. Certamente eu vou ver. Eu gosto muito do Joe Hill também. Stephen King, pô, nem preciso falar, eu sou fã incondicional. Foi uma das minhas primeiras influências também. Certamente influenciou muito quando eu escrevi o Cerco. Ele era meio que o meu mestre Jedi, estava aqui meio que falando no meu ombro, assim. Cara, o Stephen King tem uma habilidade muito grande de escrita, né? Você vê que ele produz muita coisa, muito rápido. Isso não são livros pequenos, cada tora dessa magnitude, né? Isso aí. Só que assim, eu sempre percebi na obra do Stephen King, já li algumas, o final é sempre um pouco, né? Não tem um grande finale. Assim, de repente, puff, né? Então, assim, até o próprio, quando eu li o Iluminado, eu confesso que eu senti muito medo no Iluminado, porque a gente acha que o Iluminado é o personagem principal, que na verdade não é. Não é, pois é. E o personagem principal, entre aspas, né? Que todo mundo está acostumado ao Iluminado no filme do Jack Nicholson, que o Jack Nicholson é o personagem principal ali, mas o Iluminado não é ele.
E quando eu li, o personagem que é o pai do garoto, que é esse personagem que o Jack Nicholson fez no cinema, no livro, ele é muito mais insano. E é um terror, esse é o terror do Stephen King, é um terror psicológico. Né? Quando você lê o livro pro cinema, eles acabam botando assim, cenas mais de susto, de terror, para dar aquela coisa que o terror é outra linguagem, né? Cinema é outra linguagem. Mas eu sinto sempre que nos livros é um terror psicológico. O terror não vem o clímax no final, ele vai durante o livro todo. Ele vai te consumindo. Né? Então acho que o Stephen King é isso. Ele é classificado mestre do terror nessa questão, porque ele usa o terror de uma maneira gradativa. Na narrativa inteira, você fica sentindo aquela coisa incômoda. Aí chega no final, ok, beleza, fechou. Mas assim, quando pede filme, a gente pede que tem um grande finale. Mas assim, Stephen King, a grande parte da literatura dele não tem grande finale. Não sei se você concorda comigo. Eu acho o Stephen King um dos grandes contadores de história assim, dos nossos tempos. E, pô, foi uma das minhas grandes influências, assim, e eu acho que até no livro, no Cadillac Cor-de-Rosa, sem sombra de dúvida também tem influência dele, por mais que o tema seja completamente diferente, mas em termos de narrativa, de sequência, cadência. E sobretudo de feeling mesmo, de essência na escrita, sem sombra de dúvida, com certeza o Stephen King tá presente também. Essa questão de trazer o pensamento do personagem, né, o que o personagem está sentindo, com certeza isso é do Stephen King, né? Ele faz muito isso, ele traz a sensação do personagem, aquilo ali você fica junto do personagem sentindo a mesma coisa, então pode ser isso. É isso aí. Daniel, eu queria saber, para a pessoa que está em casa assistindo o programa, claro, como é que faz para poder adquirir o seu livro, o livro do Cadillac Cor-de-Rosa, volume 1, As Crônicas de Elvis? Então, ele tá pelas livrarias por aí, acho que está na Amazon também, até onde eu tinha visto está na Amazon. Pode adquirir também pelo site do site do próprio grupo editorial Zit, também está lá. A Amazon, esses portais mesmo de venda de livros virtuais, né? Tá espalhado por aí, é só procurar que acha. Depois que fechou, né, meu filho? Entregou para a editora, é do mundo, né? É do mundo. O filho a gente cria para o mundo. Filho cria para o mundo. Isso é sempre bom. Se chegou em São Paulo, sim. Tenho a certeza. Chegou assim. Né? Com certeza, tá por aí, pela internet. Imagino que nas livrarias também você pode encontrar. Pediu na Amazon, Rio, tá na casa. Na Amazon rapidinho, né? Eu sou amanhã deles. É isso aí. Pede hoje, pede agora quando terminar o programa, vai lá na Amazon, pede, que amanhã, assim, por volta da hora do almoço, tá chegando, você já começa a ler amanhã. Já tá lá, verdade. Fã que é fã, meu querido, Renato, um abraço. Fã que é fã tem que ter o livro do Elvis na prateleira. Tem que ter. Por favor, façam isso. Olha aí, as histórias do Elvis, elas não terminam nunca. É claro que você vai saber muito mais comprando o livro do Daniel, que o Daniel traz algumas histórias, claro, no olhar romântico do Elvis em relação a todos os assuntos, toda a vida dele. O Elvis bateu todos os recordes como artista solo e já vendeu mais de 1 bilhão de discos. Além disso, conquistou 3 Grammys. Você que não sabia, gente, você vai aos Estados Unidos, né? As pessoas visitam a Casa Branca, lá em Washington. Qual o segundo lugar mais visitado nos Estados Unidos? A casa do Elvis Presley. Olha que curiosidade. O segundo lugar mais visitado nos Estados Unidos pelos turistas é a casa onde o Elvis morou. E só perde para a Casa Branca. Olha isso, gente. Cada história que tem esse ícone verdadeiro da nossa história. Ele juntou a música negra, a cultura negra, a música negra com a música branca, vamos dizer assim, da época, e com isso formou o rock and roll. Tem várias curiosidades. É um precursor, é um cara, e simplesmente a gente homenageia sempre por aqui. E ainda bem que a gente trouxe aqui um especialistão, que é o senhor Daniel Frazão. Aliás, eu quero mando um beijo para a Juliana, não é isso? A Juliana isso também, Juliana Guzzo. Beijo para Juliana Guzzo também. Ela tá aqui me assistindo ela também. Ela tá aí. Se ela quiser aparecer na live,
Se quiser aparecer na live, todo mundo conhece ela também, profissional Tá de mão certo. cheia, depois também Empresária. vai ser convidada. Juliana, É empresário. a Ju já é empresária. empresária. Já A Ju já é empresário. empresária do Daniel já. A Ju tá empresariando já. Verdade. E qualquer outra vitamina, a gente vai chamar a Juliana também, porque ela tem, ela é profissional também, né, de publicidade, Pô, é isso? assim. Isso, Na- é Chamar ela escritora. para poder participar junto com o Daniel. Ela roda Ótimo, tudo. ótimo. Vai Área ser de ótimo. comunicação, a Ju roda tudo, roda tudo. É isso aí. Legal. Ô, Glaucio, mais alguma pergunta para o senhor Daniel Frazão? Por favor, fique à vontade. Rapaz, não abre margem não, porque senão a gente vai fazer 2 horas de programa. Entendeu? Olha só, né? Deixa o Daniel à vontade aí. Senão, se deixar eu falar, só metralhador, fazer pergunta, vai ficar eu e o Daniel aqui, ó. Vamos lá, vamos sem embora. parar. Falando sobre Elvis também, é material muito grande, muito vasto, você pode conferir lá nos livros do Daniel, no livro sobre o Elvis e também nos outros livros também, porque é um escritor de mão cheia, não é à toa que foi indicado pelo Magazine como um dos melhores escritores da nova geração. E, Daniel, tenha certeza, você ganhou fãs aqui e qualquer tipo de trabalho que você possa fazer, por favor, você tem o WhatsApp da gente, manda pra gente foto, vídeo, enfim, vamos publicar, vamos mandar para o mundo. A gente já está pequeno ainda, mas a gente com certeza consegue um bocado de gente para poder abraçar esse seu trabalho, que é muito bom, viu? É muito bom. Não é porque está o Daniel aqui, não, gente. Procurem no Google algumas crônicas, alguns pedaços desses livros, claro que você vai adquirir ele todo, mas procurem porque são histórias belíssimas, histórias boas mesmo, que podem fazer você rir e fazer você ficar também naquele suspense bacana de ler a próxima página, né? Deixa eu prestar uma homenagem ao meu amigo também, ó, ao João Júnior. Ele escreveu Agora e na Hora de Nossa Morte. É um livro de poesias. O João Júnior, ele foi convidado do programa Sexo Relâmpago. Ele é militante LGBTQIA+. Ele faz um trabalho belíssimo em relação a preconceito, para você não ter preconceito com a diversidade. Você precisa entender que é uma da nossa realidade, da nossa sociedade. Então, por favor. E aqui ele autografou o livro. Olha, comprei o livro lá e ele autografou. Aqui, mostra, olha, muito legalzinho, muito legal, muito legal. Né? Ele mostra o reconhecimento, obrigado pelo apoio e incentivo. A gente tem que, realmente, eu acho que só a leitura e a educação podem fazer pessoas melhores, podem fazer crianças, adolescentes melhores. Uma criança, por exemplo, sem escola, sem educação, sem uma leitura, sem conhecer o passado, ela não vai ser, com certeza, um bom adulto no futuro, não vai ter cultura suficiente. Daniel, faz toda a diferença, né? Isso aí. Suas considerações, por favor, faça mostra de novo aí a capa do livro para a gente. Fiquei curioso isso aqui. aí. Fiquei curioso uma coisa aqui. Olha o livro, ó. O livro é lindo. Ó, Márcia Frazão botou aqui. E a maldição do meu amigo? Seria para você, Daniel? Minha mãe, Márcia é minha mãe. Pô, obrigado. Muito feliz ela tá aqui me assistindo também. É o seguinte, porque meus pais eles não eram fãs do Elvis antes de eu nascer e começar a curtir Elvis, né? E quando o Elvis morreu, ela estava na faculdade e um amigo dela na faculdade falou: pô, você não vai acreditar quem morreu hoje e tal. Ela, pô, não sei, pô, foi o Elvis Presley, morreu hoje, né? E ela, tipo, meio cagou, não era fã, não era nada, pô, e daí? E o cara, pô, mas um dia você vai ver, você ainda vai ter um filho, ele ainda vai ser grande fã do Elvis. E não deu outra, tô aqui, né? Caraca! Isso, cara! Sensacional! Esse cara aí, ó, boca santa, hein, cara? É verdade. Responsável. Vamos convidar ele para a live para ele fazer um negócio aqui de sorteio da Mega Sena aqui para ver se a gente ganha. Caramba, cara. Que maldição do bem, né? É uma maldição do bem. É verdade. Acabou. Isso colocou aí para você ganhar dinheiro com essa parada, bicho. Não é nada mal, né? Mas, pô, com certeza o Elvis tem uma importância muito grande na minha vida, desde que eu era bem molequinho, e certamente vai estar comigo aí até o finzinho da minha jornada.
Pois Como é que você gente, descobriu olha, Elvis? Quem te apresentou? Onde você achou? Como é que foi? Cara, claro que eu não tenho uma lembrança muito precisa lá dos meus 9 anos de idade, tudo isso, mas eu lembro que era um dia dos pais e eu fui comprar um disco para o meu pai, um vinil na época. Isso era 1987, o Elvis estava fazendo 10 anos de morte, né? E saiu um vinil, uma coletânea, assim, uma coletânea bem normal, chamada Elvis 10 anos de saudade. Eu não sei porque eu cismei, vou dar esse disco para ele, né? Talvez porque estava anunciando na TV e tudo isso, e eu comprei o disco, mas quando eu ouvi, eu me apaixonei por por aquela música, aquele som, e acabou que meu pai nunca ganhou esse disco, e ele faz parte até hoje da minha discoteca do Elvis. Foi o meu Foi a primeiro. energia do amigo da sua mãe, 10 anos depois. Chegou em mim. Não tenho ativou, dúvida entendeu? disso, não. Foi ali. Foi aí. Cara, bacana, Daniel, gente, quero te olha, agradecer. Quero agradecer muito a sua presença. Mostra o livro aí, fala sobre o livro aí, pra gente fechar com chave de ouro. Tá aqui a Crônicas de Elvis, volume 1, Cadillac Cor-de-Rosa. É o primeiro volume de uma trilogia de trilogia de romances biográficos a respeito do Elvis, a respeito da vida do Elvis. E esse primeiro volume aqui tem a década de 50 inteira, também um pouco de alguns flashbacks da infância dele e tudo isso. E posteriormente vai vir os anos 60 e por último os anos 70. Cadillac Material obrigatório para quem é fã. Ou seja, é isso aí. compre agora na Amazon. Vai lá, compra Vamos agora. lá, gente. Isso aí, vamos lá. compre as crônicas Prazer. Elvis Presley. Cadillac Cor-de-Rosa, as Crônicas de Elvis, volume 1. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, foi bom pra caramba. E tamo junto aí, que precisar, estamos aí. E a Ju também vai falar com vocês posteriormente, numa live também. E foi muito bom. Pô, que legal, cara. Obrigado mesmo. Brigadaço por aceitar. Obrigado a vocês aí. Foi muito legal mesmo. Obrigadão. Eu que agradeço, o Glaucio também, a Rede Relâmpago. E olha, para você que pensou que isso foi uma live, não é live. É mais que live, porque aqui a gente compartilha conhecimento. O tempo todo compartilhando conhecimento com a Rede Relâmpago. Esse foi o Vitamina Especial Elvis Presley. Comprem o livro do Daniel Frazão, fiquem antenadíssimos em relação ao Elvis. Olha, é sensacional, é sensacional. Gente, um beijo a todos. Amanhã não temos lives, mas na quinta-feira nós temos o Vadimé com dicas jurídicas, aliás, dúvidas jurídicas sendo tiradas aqui na Rede Relâmpago. Beijo pro Glaucio, meu querido. Boa noite, beijo pra todo mundo, abração. Beijo pra Juliana também, beijo pra todo mundo que entrou Valeu, na live gente. Tchau, e vai tchau. curtir depois também. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Valeu, boa noite. Boa noite.